Olá, começa agora o nosso programa Economia, um espaço voltado para você conhecer as novidades do mercado e os novos caminhos ligados à sustentabilidade e diversidade. Hoje vamos entrevistar o executivo Ricardo Mota, autor do livro Diversidade, Equidade e Inclusão, tornar simples o que parece complexo. Ricardo é um ativista da área, defende que o movimento ocorre nas empresas, não é modismo, mas um processo de amadurecimento das companhias em tornar melhor o seu ambiente, um ambiente de trabalho. O programa Economia já está no ar. Hoje nós vamos entrevistar Ricardo Mota, ele é executivo, um ativista na área de diversidade, tem livro publicado nesse setor e ele vai falar para a gente qual a relevância de ter uma empresa diversa, né? O que isso muda no dia a dia, no que melhora os resultados e o ambiente de trabalho. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao programa. Ei, Neila, que prazer estar aqui com você, poder bater um papo, falar sobre diversidade. Afinal, falar diversidade é falar sobre pessoas, é poder ver toda essa pluralidade que somos enquanto seres humanos, culturas diferentes e poder trazer isso para dentro dos ambientes corporativos. Ricardo, isso é modismo? Ou você acha que é uma mudança na consciência das empresas, uma necessidade sobre a necessidade de ter mais saúde e bem-estar nas empresas? Muito bem, para começar então a falar sobre diversidade, eu quero me apresentar como a gente faz normalmente quando se está num evento. Então, eu sou o Ricardo Mota, como a Neila acabou de me apresentar, um homem branco, uso barbas também brancas, cabelos castanhos, tenho olhos castanhos, estou hoje com um paletó de cor verde e uma camiseta bege. Por que que eu estou me apresentando assim? Porque quando a gente fala sobre diversidade, eu tenho que me preocupar com o outro e poder inserir todas as pessoas em nossas conversas. E partindo para responder a sua pergunta, nada tem de moda. As empresas que ainda não entenderam a importância da diversidade para o resultado do seu negócio estão para trás, estão ficando para trás. Por quê? Quando a gente fala sobre diversidade, o que a gente traz, né, na verdade, à tona? Que de fato nós somos, né, partimos de um modelo. Qual é a necessidade de falar sobre a diversidade? Nada mais do que assim. Que nós somos diversos, todos estão aprendendo. Porém, a nossa sociedade, ela foi de fato estruturada como um modelo escravocrata, androcêntrico, binário, onde o homem branco cisgênero e heterossexual é visto como o único modelo da sociedade. Então a gente começa a perceber que esse não é o único modelo. E é o que as empresas precisam hoje? Cuidar da sua sustentabilidade. E para cuidar da sua sustentabilidade, elas têm que ter pessoas diferentes, de formas diferentes, pensando de forma diferente, para que ela consiga ter melhores resultados e que possam ter ainda mais criatividade. E nós podemos aqui, Neila, ter vários exemplos de como isso funciona na prática, né? Diversos estudos mostram que quanto mais diversa é uma equipe, melhores são os resultados da empresa. Mas acima disso, acima de tudo, nós estamos fazendo valer o item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz: todas as pessoas nascem livres em direitos e dignidades. Mas, como eu acabei de falar, como foi constituída a nossa sociedade, isso mostra que nem todas as pessoas estão ou estavam incluídas nessa sociedade e nesses direitos e nessa dignidade. E as empresas hoje entendem que elas não podem mais delegar esta ação ou esta forma apenas para o outro e que elas são parte dessa transformação e desse novo momento que a empresa e a sociedade vive. Porque o que é a sociedade se não as empresas, os órgãos, né? Aqui a gente está falando do governo, das escolas e as pessoas. Então, essa trilogia é que forma a nossa sociedade. Não tem como as empresas se eximirem dessa responsabilidade, porque aqui dentro
Eu estou dentro de uma empresa hoje. Dentro das empresas é que estão as pessoas. E são elas que vão trazer o resultado e que vão trazer os ambientes livres de preconceitos, com mais criatividade. E nós só vamos conseguir isso quando tivermos todas as pessoas trabalhando juntas, unidas e sendo respeitadas e respeitados pelo que são, né? E não em função da sua orientação, a sua cor, o seu gênero, a sua raça, a sua religião. Isso não importa hoje. E algo muito importante é quando a gente fala também sobre sustentabilidade, o que que a gente está falando? Vamos lembrar que quando a gente começou a falar sobre o planeta, cuidar do planeta, né? As letrinhas mágicas do momento ASG ou ESG, Environment, Social and Governance, ou ambiental, social e governança. O que que nós estamos falando dessas três letras? Primeiro, o ambiental, a gente vem aprendendo, apesar de ainda faltar muito, de que os recursos naturais são escassos e que nós temos que cuidar, preservar para nos manter aqui enquanto seres humanos, enquanto sociedade e enquanto empresas, que o tempo inteiro estão usando esses recursos. Quando a gente fala da governança, são todos aqueles métodos, metodologias, dados, números que as empresas utilizam para se manter saudáveis financeiramente e saber para onde devem ir e como devem ir. E o S, que é justamente o social, ou seja, são as pessoas, os direitos humanos, a diversidade, essa multiplicidade que nós somos, que foi deixado de lado. E agora, eu diria, nos últimos 2 anos, esse ESG, ele vem de forma mais holística mostrar a importância do papel das empresas na transformação desta nova sociedade. Ricardo, você nesse livro, você trata é, de como é sustentável você trilhar um caminho novo, né? Eu queria que você Sim. falasse um pouco dos passos, né? Porque tem muita gente bem intencionada, mas que fazer é um processo, né? É uma mudança de cultura. Sim, sem dúvida. Quando você fala a gente precisa criar um espaço diverso, um espaço plural, um espaço onde todos se sintam partes desse sistema, dessa empresa. Então vamos combinar o seguinte, Neila, vamos alinhar alguns termos que eu acho importante para esse nosso bate-papo, quando a gente fala o que que é essa tal diversidade, né? Porque ainda hoje, quando a gente fala diversidade, algumas pessoas, eu diria a grande maioria, ainda tem um público específico que vem à mente. E a gente vai falar o porquê que isso acontece. Mas vamos alinhar o que que é diversidade, se não uma forma justa de entender e agir em relação às diferenças. Ou seja, a gente pode dizer que a diversidade são dados e fatos. Aí quando a gente vai para equidade, o que são, se não instrumentos que levam em consideração as diferenças para que a gente possa adaptar as regras e, com justiça, possibilitar que todas as pessoas participem dos nossos ambientes. Inclusão são os comportamentos e atitudes esperados que cada pessoa, cada ser humano deve ter para fazer parte deste momento e dessa transformação que a gente tem. E as empresas, como eu comentei, elas são os grandes agentes dessa transformação para que as pessoas, enfim, se sintam de fato pertencentes a um sistema. Então, o que que acontece hoje? Se você não tem como simplesmente achar que eu tenho que fazer a diversidade na minha empresa. Não, primeiro você deve acreditar que a diversidade é uma responsabilidade sua. A partir deste momento, você começa a trazer como fazer a transformação dentro da minha empresa. E sim, vem da cultura. Qual é o meu DNA enquanto empresa? Qual é a cultura da minha empresa? O porquê eu quero falar sobre diversidade e como chegar lá. Eu não tenho, como eu costumo dizer, eu não tenho como sair do ponto A para o C sem passar pelo B. E o B é justamente aquele momento em que eu conheço
as minhas pessoas, que eu vou atrás de dados, que eu vou atrás de fatos, que eu vou atrás de censos, de regras existentes, vejo o que está acontecendo no mercado e qual é ou quais são os meus objetivos de futuro. Com base nisso, cada empresa vai seguir um modelo, ou seja, não tem um modelo pronto para definir a diversidade dentro do seu ambiente, mas existe sim um modelo necessário de incluir todos nesse mesmo momento que a empresa vive. Então, passo um, se conheça. Saiba Total. por quem é formada a empresa, né? Quantas mulheres, Sim. quantos homens, quantas pessoas com Dados. algum tipo. Então, dados, né? De deficiência, dados. E depois, metas, seria isso? Sim, você pode, bem bacana o que você trouxe, sem dúvidas, conheça quem você é, né? O que você quer, qual é a sua missão enquanto empresa, como é que você contribui para a sociedade, o que que seus produtos trazem de valor, como é que você reconhece? Quer ver um exemplo que fica bem claro para quem trabalha em empresas e sem? Veja bem, toda vez que você tem lá as melhores empresas para se trabalhar, as prêmios do melhor ambiente, o que que é nesse momento? As pessoas se sentem felizes, né, quando ela recebe um prêmio, como a empresa mais inovadora, como um dos ambientes melhores para se trabalhar. O que que acontece nesse momento? As pessoas se sentem felizes. Então vamos pensar, se você parte do princípio de que as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho são felizes, como é que uma pessoa, né, determina a felicidade? Muito é pela sua realização, pela sua família, pelos seus bens, mas há também pelo seu reconhecimento. Quando a pessoa se sente parte de algo, aquilo passa a fazer muito sentido. Então, sim, a empresa tem que olhar e entender que, assim, diversa. Todas as empresas já são, porque não existe na face da Terra, neste mundo, um ser humano igual ao outro. Somos todos seres únicos, exclusivos e semelhantes em nossas crenças, valores e forma de ser e agir. Porém, o que nós precisamos é aprender a respeitar a individualidade que cada ser humano tem. Veja bem, não é porque eu sou homem branco que eu posso falar sobre todos os homens brancos. Não é porque você é mulher que você pode falar sobre todas as mulheres. Mas com certeza, o fato da minha vivência, da minha experiência, eu posso contribuir. Então você tem que estar preparado para ouvir os diferentes pontos de vista. Eu costumo dizer o seguinte, Neila, uma forma de pensar como é que é isso. Eu pergunto, né, quando eu estou em uma palestra, costumo perguntar para as pessoas: quem descobriu o Brasil? E aí, normalmente, as pessoas respondem, né? E aí eu faço uma outra reflexão. Então, não existia nada nem ninguém aqui quando o Brasil foi descoberto? Aí as pessoas falam: não, existiu. Então, o Brasil foi descoberto ou foi invadido? Então a gente tem que estar aberto a ouvir um outro ponto de vista, porque isso vai nos permitir expandir a nossa mente e haver oportunidades diferentes de negócios e de soluções para as empresas. Importante isso que você está falando, Ricardo, porque você está falando do ambiente interno. Sim, Mas o ambiente interno reflete no externo, quer dizer, não adianta só você ter uma política interna. Você tem que saber se relacionar com o outro, não é? você precisa, deve, tem obrigação, porque as empresas são, se não, um espelho da sociedade a qual nós estamos inseridos. Olha só, vou contar uma história aqui para fazer uma relação. A dona Zica procurava produtos para o cabelo dela, o cabelo enrolados, cabelos encaracolados, cabelos afrodescendentes, enfim. E ela não achava.
né? Não achava, não tinha nenhuma empresa que tinha esse tipo de produto na época. E o que ela fez? Uma mulher que não era química, não tinha um estudo para isso, foi lá, tem história nas redes sociais. Ela vendeu o Fusca da família, criou a primeira empresa e hoje se transformou na maior empresa de produtos, concorrendo com as gigantes. O que que aconteceu nisso? Porque provavelmente as pessoas que estavam definindo os produtos da empresa, das empresas em geral, eram as mesmas pessoas, com as mesmas vivências, com os mesmos valores e com as mesmas necessidades. Quando você coloca à mesa para discutir pessoas diferentes, você vai ver que assim, eu nunca tinha pensado nisso. Então, sim, as empresas são uma representação da diversidade. E agora, com essa expansão, com essa super visão que a internet nos deu e nos aproxima, mais as pessoas estão olhando e falando: essa empresa me representa, eu quero estar com ela. Então, as empresas devem e têm que estar atentas aos movimentos sociais que têm acontecido. Ricardo, muito tem se falado de saúde mental nas empresas, né? E a diversidade é um ponto importante, porque passa pela diversidade as pessoas se assumirem como elas são. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa relação entre a diversidade e a saúde mental. Olha só, o que é senão a saúde mental quando você pode ser quem você. Você viu que eu tenho um monte de histórias, né, Neila? Eu É tenho sempre. verdade. Mas tem uma aqui que eu acho que vale a pena. Se a gente pensa, eu vou falar pela minha própria experiência. Nos anos 80, que eu, né, tenho 55 anos, nos anos 80, quando você vinha trabalhar, eu não me assumia, né, qual era o meu gênero, ou nem sabia de fato como é que era isso. E aí, quando você entra num ambiente corporativo, você acaba sendo o quê? Você acaba criando personagens corporativos para você ser aceito, inserido e respeitado naquele ambiente. E eu vivi assim durante muito tempo, muito tempo. Não só eu, como muitas pessoas. Se você olhar, 67% da população LGBTI+, ou gays especificamente, não assumem a sua sexualidade dentro de um ambiente corporativo. Por que isso? Pelo preconceito. E aí, partindo desse princípio, se você não se assume, se você não é quem você deveria ser de forma tranquila e limpa, como é que você vai? Com certeza isso te interfere na sua criatividade, nos seus resultados, na sua forma de se relacionar e, por consequência, isso vai te deixando uma forma, uma qualidade de vida não tão boa. Né? O seu bem-estar está colocado de lado, porque você tem que se adequar ao algo que você não é. E isso é sofrido. E por que que eu digo que é sofrido? Eu vivi assim durante muito tempo e trabalhei numa grande empresa do qual aprendi demais, feliz, aprendi muito, sou muito grato por tudo que eu aprendi lá. Mas chegou num determinado período em que eu fui chamado para um feedback, né? Ou seja, um momento de avaliação e de bate-papo gostoso, que você tem que ser colocar os seus pontos, né, de contribuição, seus pontos de desenvolvimento, ou enfim. E aí o meu gestor na época, que eu tenho amizade com ele ainda hoje, mas assim, na época chegou e falou assim: olha, a gente quer te preparar, Ricardo, a gente quer te preparar para o próximo nível dessa empresa. Você é um jovem, eu era jovem na época, você tem uma carreira promissora, você tem uns projetos estratégicos, mas o teu jeito destoa da empresa. Neila, como eu me senti naquele momento? Primeiro que eu não sabia o que ele queria dizer com isso. E assim, todo o elogio anterior foi por água abaixo nesse mas. E eu fiquei com aquele mas. Eu que sou um cara, né, falante, feliz, alegre, o que que aconteceu comigo? No dia seguinte que eu voltei para trabalhar, eu me sentia completamente ausente e fora daquela instituição, daquela empresa, daquele lugar, porque parecia que as pessoas me olhavam o tempo inteiro com aquele julgamento e querendo saber o que que era aquilo
E qual era aquele jeito que foi questionado de como eu era e não pelas minhas competências. O que que aconteceu? Você vê que eu comecei falando o quanto eu amei, o quanto eu amo e o quanto eu sou grato por essa empresa. Mas depois desse momento, eu comecei a viver algo tão introspectivo que eu pedi demissão dessa empresa, porque eu não estava encaixado ali. Aquilo começou a fazer mal para minha saúde. Eu não conseguia mais, eu tentava ser ainda mais aquele personagem corporativo que eu já fazia e não era o suficiente, pelo visto, eu tinha que fazer ainda mais. E isso só me prejudicava, isso só piorava a minha qualidade de vida, a minha autoestima e tudo mais. E eu pedi demissão dessa empresa e fui para outra. Uma outra que me fez tão bem que eu me conheci ainda mais e ali eu de fato fui adiante e comecei. E É isso que eu hoje, vou e fazer. hoje isso já virou estatística, Ricardo. Tem empresa, acho que a Deloitte fez uma pesquisa mostrando quantos profissionais migram para outras empresas porque quando não se sentem aceitas. E às vezes as coisas são muito sutis, às vezes o silêncio também, você ser silenciado nisso já é uma questão. Eu queria que você falasse um pouco sobre engajamento e resultado nas empresas. Normalmente, o bolso da empresa é o grande coração, é onde a empresa, nossa, não deu resultado, porque ela olha para a parte financeira. A diversidade dá um peso na parte financeira, já que ela interfere na rotatividade dos funcionários? Olha só, se você se sente feliz numa empresa, se você se sente participativo, se você se sente ouvido, se você se sente parte daquela empresa, você está engajado. Uma pessoa engajada é, se não uma pessoa feliz, que faz parte e respeita os valores e está em linha com aquela empresa. Então, o que que acontece? Naturalmente, você vai produzir muito mais. Naturalmente, você está ali para resolver e para propor soluções para que você possa resolver conflitos, resolver problemas para que você consiga produzir mais. Se você não está e não se sente isso, você não está engajado. E uma pessoa não engajada está fora desse contexto. Então, olha só, a gente tem um desenho, tem na internet também, que a gente coloca lá as pessoas num barquinho para definir engajamento. E aí você fala, sempre tem uma pessoa lá na frente te dando a direção. Se a direção é clara, é compartilhada, é dividida, as pessoas vão, na sequência, remando esse barco juntos. Mas se essa comunicação e esse exemplo não vem de cima para baixo, vão ficando pessoas desmotivadas. Me falei, a prática é uma, o valor é outro, a fala é uma, a prática é outra, e aí você vai perdendo esse engajamento, e no final de todos aqueles remadores, você vai ver que tem um ou dois que estão engajados, e os demais não estão por falta de transparência na gestão. Então você tem que ter um foco claro de quais são os mares que você vai navegar e compartilhar isso de onde estamos, para onde vamos e qual o seu valor aqui dentro. Eu costumo usar muito sobre o papel da mulher nas empresas hoje, Neila. Você pode até me ajudar aqui. Muitas vezes a mulher está falando e ela é interrompida pelo homem, né? No meio da fala dela. O porquê isso? Né? Ou mais, quando muitas vezes a mulher acaba de fazer a explicação de um grande projeto e um homem chega e fala o que ela quer dizer. Então, assim, não é o que ela quer dizer, é o Precisa que de ela uma disse. autoexplicação, é o que ela disse, né? Então, assim, não é o que ela quer dizer, é o que ela disse, é o que ele está dizendo. Se você tem dúvida, permita que ela responda, não você. E isso ainda acontece nos ambientes. Então, falar sobre diversidade é falar sobre esses mentorship, ou todas essas esses nomes novos que a gente fala, mas é importante falar sobre isso para que a gente desconstrua esses ambientes e assim as pessoas se sintam partes, respeitadas, felizes e, por consequência, o maior engajamento.
Ricardo, o que é um bom programa de diversidade para a empresa? Ele tem que ser customizado para cada estilo de empresa, porque às vezes as empresas encenam a diversidade, né? Criam uma estética. Como tudo hoje é muito estetizado, tem um desenho, né? Uma teatralidade no negócio. O que é um bom programa? Né, pela minha experiência nele, o que eu acredito muito é assim, primeiro, tem que ser real, tem que ser genuíno. Se você não tiver amor e paixão pelo seja lá o que você faz ou o que você acredita, isso vai transparecer para o mercado. E se a gente olhar aí, historicamente, a gente já teve muitas empresas que fizeram propagandas lindas para fora, né, para comemorar Dia dos Pais, Dia dos Namorados ou tantas outras datas comemorativas e que são importantes porque dar visibilidade para os grupos minorizados é extremamente importante. Não é que eu não estou dizendo que não seja, mas se você não construiu isso dentro, as suas pessoas de dentro vão falar: olha, para fora é bonito, mas aqui dentro não é assim que acontece, não. Então, você tem que ter claro e desenhar, né? Como a gente falou, diversidade são dados. Conheça os seus dados, mostre o que você quer, onde você está e aonde você quer chegar. E combine o jogo, né? Cuide das suas pessoas internamente, cuide dos seus clientes, mas faça isso em conjunto. E eu concordo só com uma coisa: não existe um modelo pronto para falar de diversidade. E a gente anda numa velocidade tão grande, o que você precisa é criar espaços para que as pessoas sejam parte desta transformação. Como isso tem acontecido, para deixar mais prático aqui para as nossas pessoas? Normalmente, quando você começa um plano de diversidade, equidade, inclusão, você começa falando: por que que eu quero ser uma empresa inclusiva? Porque eu tenho que cuidar da minha sustentabilidade? Bacana. Por que que eu quero ter um melhor resultado da sustentabilidade? Porque eu quero me manter no mercado muito tempo e quero ser reconhecido como uma empresa de valores. Por quê? Porque eu acredito nas minhas pessoas e que eu sou parte disso. Então, bacana. Você começa a ter algumas regras, aí você tem: qual é a minha missão, qual é meu desejo, quais são meus valores e como eu coloco as pessoas nisso. Então, as empresas costumam falar que assim: qual é o meu manifesto da diversidade, né? Quais são os meus desejos? Eu começo a desenhar um desejo de futuro e aí eu começo a falar como vai ser esta minha jornada e envolvo as minhas pessoas, como por exemplo, por onde que a gente começa, né, a parte de diversidade dentro de uma empresa? Normalmente pelos grupos ditos como minorizados, né, ou os grupos que mais sofreram opressão ao longo da nossa história toda, e aí a gente cria o que a gente chama de grupos de afinidades para que a gente possa discutir nestes grupos o que acontece com essas pessoas ditas dos grupos minorizados dentro da nossa organização. Com base nesse conhecimento do que acontece, eu posso definir como mudar o status quo atualmente. E como que a gente vai mudar isso? Tendo os aliados, que seriam os executivos, lembra que eu falei de cima para baixo? As lideranças, primeira consciência. Perfeito. De novo, voltamos para onde? Para a cultura. Então, o exemplo, DNA, cultura, genuíno, de cima para baixo, grupos de afinidades identificam o que está acontecendo na base, traz para essa governança de diversidade, a gente fala: então eu sei qual a prioridade da minha empresa. Vamos trabalhar. Então, vou dar alguns exemplos. Quais são os grupos minorizados? Vamos falar deles. A gente está falando de pessoas negros, né, que é a soma de pretos e pardos, mulheres, pessoas com deficiência, LGBTI+, e esqueci alguém. E agora a gente fala também de geracional, né, etarismo. Então esses são os 50 grupos. mais, né? Tem uma Isso. questão. Então, esses são os grupos que mais sofreram opressão ao longo da história. Que opressão foram essas? Então, a gente só está falando sobre pessoas que foram excluídas dos seus direitos. Por exemplo, a gente fala do feminismo,
E muitas pessoas confundem o feminismo. Ah, as mulheres querem ser mais que os homens. Não, gente, feminismo é falar sobre direitos. É falar sobre direitos e deveres. Lembra quando eu comentei que lá em 1948, dezembro de 1948, foi escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos: todas as pessoas nascem livres em direitos e dignidades. Então vamos pensar aqui de forma bem resumida, porque tem muitos dados, mas assim, as mulheres, a Berta Lutz foi a primeira mulher a entrar no Senado e falar: a mulher é a maior parte da população e a parte menos favorecida. O que ela quis dizer com isso? Até 1932, a mulher não podia votar. De 1932 a 1934, a mulher casada só podia votar com autorização por escrito do marido. A mulher só podia trabalhar com autorização do marido. A mulher não tinha direito a um cartão de crédito, era só e ou. Tinha que ser conta conjunta. E A mulher recente, viu isso? Se você. extremamente É, recente. Só em 1988 a mulher foi emancipada com a nossa Constituição. Vocês têm noção? Eu estou falando de direitos. Vocês repararam que eu não estou falando de ninguém ser mais que ninguém. Estou falando de respeitar os direitos de ir e vir, de cidadania. Nós estamos falando de cidadania. e de Então, respeito, né? e De de respeito respeito. a todas as pessoas, seja lá como for. Ricardo, olha, prazer enorme, uma aula, viu? A entrevista com você. E importante, né, essa militância. E as empresas participaram de fóruns. Eu queria que você Claro. falasse aqui de alguns fóruns importantes, que as empresas podem participar. Olha só, tem as empresas que estão começando, tem vários fóruns, né? Inclusive eu faço parte de vários deles e aprendo muito. Tem o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, com este nome na internet, você vai ver que lá a gente fala sobre os 10 itens que a gente tem para promover ambientes inclusivos para o público LGBTI+. Tem a Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres, tem a ONU Mulheres, tem a Rede Empresarial de Inclusão Social, que é justamente para falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Tem o Instituto Avon, tem várias associações que ajudam as empresas a se ingressarem e se engajarem nesse movimento de diversidade, que nada mais é do que falar sobre cidadania e respeito. Muito bom, Ricardo. Olha, muito obrigada pela entrevista. Um prazer enorme falar com você aqui. Ney, eu posso falar do meu livro? Pode sim, e tem um Tem, Diversiflix. E tem um tem. livro, né? Mas não é nem do livro. Eu quero falar sobre. É óbvio que tem um livro meu aí que é tornar diversidade, equidade e inclusão, tornar simples o que parece complexo. Que ali eu trago um pouco da minha experiência, da minha vivência nesses anos que eu trato nessa frente desde 98. Então traz um pouco do que deu certo para mim, o que não deu e que possa servir de inspiração. Mas a ideia aqui é falar que lá eu escrevo 6 pontos da diversidade e que eu acho que a gente poderia encerrar falando sobre isso. Primeiro, seja curioso, né? Tudo que está acontecendo hoje frente ao tema diversidade é novo, porque a gente não falava sobre isso. Então esteja aberto para o novo, para o diferente, para as novas ideias, experiências, e entenda que não existe uma narrativa única. Segundo, vá atrás de conhecimento. Seja num bate-papo desse que a Neila me proporcionou, que está proporcionando para vocês, ou nas redes sociais, ou tantas outras formas que temos de ir atrás de conhecimento. Quando você tem o conhecimento, vá para a colaboração. Para quê? Para gerar melhores resultados. Então, colabore. E depois tenha o comprometimento para seguir com disciplina frente a toda a diversidade que a gente vai ver, né, durante a nossa vida. Por fim, tenha coragem, coragem para agir com o coração e com a nobreza da alma sobre aquilo que você acredita que possa fazer a diferença na vida de alguém. E lembre-se que o último C e mais importante é o convívio. Conviva com as diferenças, com os grupos minorizados, para saber de fato o que não, qual é a sua parte nesse processo. Por exemplo, na sua última festa, quantas mulheres, quantas pessoas pretas,
quantos gays, quantas pessoas diferentes do seu convívio de fato estavam ali com você. Então aí você vai ver que muito dos nossos pré-conceitos é porque eu nunca tive a oportunidade de estar aberto e conviver com os grupos minorizados. Muito bem, Ricardo. Olha, muito obrigada, viu? Prazer enorme falar aqui com você. Prazer foi meu. Um Beijo, até a beijo próxima. grande, até a próxima. E nós entrevistamos aqui Ricardo Mota, executivo, um militante nessa área de diversidade, e a gente volta na próxima semana. Até mais.